Algumas vantagens do steel framing para nós já comentarmos juntos. A gente fala muito sustentabilidade, que é uma grande vantagem, realmente, principalmente sobre o aspecto que reduz muito as perdas de material, isso é muito gritante. Nós temos muito menos perda de material para o steel framing do que para a alvenaria. É muito comum numa obra de alvenaria ter caçambas e caçambas e caçambas de entulho. Aquilo ali foi dinheiro pago, material produzido, comprado, entregue em obra, que acabou virando entulho, lixo. No steel framing, esse percentual é muito menor. É uma obra muito mais rápida do que a de alvenaria. A gente pode pensar que uma obra de steel framing você consegue fazer até 50% do tempo de uma obra de alvenaria, né? Então ele é muito mais rápido. É uma obra que tem alta durabilidade e resistência. Então você consegue ter bastante durabilidade de todos os sistemas, de todos os processos, uma grande durabilidade estrutural para o sistema. Se você construir seguindo os padrões que nós vamos apresentar aqui, você tem uma durabilidade superior à da alvenaria. Você acaba ganhando espaço interno, porque a parede steel framing ela é mais esbelta, ela é mais fina, digamos assim, do que uma parede de alvenaria. Então acaba que os seus cômodos eles tenham mais espaço, eles tenham mais área livre, né? Então você ganha espaço interno, você pode construir da forma que você quiser, tem uma grande variabilidade de sistemas de acabamento, você pode utilizar uma fachada ventilada, você pode usar uma placa aparente, você pode pintar, você tem uma dezenas de soluções de personalização, tanto de projeto quanto de estética final. Nós temos melhores desempenho termoacústico, então uma obra de steel frame você realmente tem um desempenho termoacústico superior ao da alvenaria. Isso é bastante importante, visto a 15575, que é uma norma que vem pegando bastante no calcanhar, no pé do pessoal de alvenaria. O pessoal do steel também é bastante importante ficarem esperto nela. E há uma facilidade de aplicação de diversos materiais. Eu acredito, assim, nos meus últimos anos, uma das coisas que eu percebi é a questão de armários, né? A questão de móveis. É muito mais fácil você colocar um armário no steel frame, um quadro no steel frame, o que você for pendurar na parede. É muito mais fácil você fazer no steel frame do que você fazer na alvenaria. Eu percebi isso em alguns anos aí que nós temos de experiência. Então essas são umas vantagens que você acha na internet e aí a gente comenta aqui rapidinho. Mas para poder conseguir atingir todas as vantagens, eu preciso muito que o projeto arquitetônico ele me ajude nisso. Por exemplo, rapidez. Para que a obra seja realmente 50% mais rápida, eu preciso que o projeto arquitetônico tenha alguns inserts. E isso ajudaria muito para maximizar essa questão. A questão de sustentabilidade, durabilidade, ganho de espaço interno. Então, são muitos assuntos que a gente consegue extrair do projeto de arquitetura bem direcionado, bem realizado, para poder melhorar as vantagens do sistema construtivo. Quando a gente fala também de steel frame, ele basicamente passa direto pela produção de perfis. Eu estou deixando aqui para vocês só dois aspectos rápidos quando a gente fala de perfil. Existem dois tipos de perfil para steel frame, que é o perfil de aço, que você compra barras de 6 metros. Essas barras elas não vêm cortadas nem furadas, elas são literalmente produzidas com 6, 8 metros, o tamanho que você quiser. E aí você, dentro da sua empresa, você faz o corte delas com uma policorte e aí você emprega ela na obra seguindo um projeto. Ou você pode comprar um perfil que a gente chama de perfil engenheirado, que é uma máquina, ela produz, a partir de um projeto específico, todos os perfis necessários para a obra. Já fazendo rebaixo de parafuso, cortando a medida correta, dando códigos e tudo mais. Nós voltaremos a falar disso na nossa aula de materiais, né, de componentes e materiais de steel frame. Mas eu já vou deixando aqui para você um link de um vídeo meu, onde eu mostro uma dessas máquinas. E é bastante interessante para vocês já irem se acostumando com o termo perfis, com o termo painéis, com tudo isso que nós estamos dizendo sobre steel framing. O emprego do steel framing no Brasil. Normalmente nós utilizamos o steel framing aqui no Brasil hoje para obras residenciais, comerciais e industriais, tá? Vou falar com vocês aí daqui a pouquinho sobre quais essas porcentagens e alguns estudos que temos oficiais. Nós percebemos que nós temos alguns montadores disponíveis, né,
se encontram algumas equipes de montagem disponíveis para a produção. Existem empresas já instaladas em todo o Brasil que distribuem os materiais de steel framing. Eu não vou aqui dizer o nome delas, mas se você consegue fazer uma pesquisa na internet, na sua região possivelmente terá alguma empresa perto que distribui os materiais. Então, você tem uma capacidade produtiva já instalada para atender o sistema. Existe a gente percebe que tem uma falta de conhecimento por parte dos profissionais de engenharia e arquitetura. Eu percebo muitas vezes que o cliente final é o que busca o sistema construtivo. É o cliente final, é aquela pessoa que quer ter a sua construção com mais rapidez, mais inteligência, mais velocidade, e ele quer buscar uma construção melhor, chega no arquiteto, no engenheiro, e esse profissional da construção civil que barra o uso do steel framing, muitas vezes por ele não conhecer, por ele formar um preconceito, um conhecimento errado sobre steel framing. O mercado do steel framing. Nós pegamos aqui uma pesquisa que a CBCA faz anualmente, que mostra algumas informações sobre o sistema e eu vou apresentar para vocês fazendo alguns comentários que eu acho importante. Primeiro, a questão da evolução do faturamento de fabricação. Então, esse gráfico aqui ele está mostrando o quanto que as empresas que atuam no mercado de fabricação dos perfis de steel framing, o quanto que aumentou. Lembra que em 2016, 2017, na verdade desde 2013 ele surge, no final de 2013, uma grande crise para a construção civil. De 2013 para 2014 praticamente reduz 50% o tamanho do mercado da construção civil. E nós estamos realmente, a construção civil andando de lado, né? O mercado da construção civil está ruim desde então. Mas você percebe aqui nesse gráfico aqui de 16, 17, 18, um crescimento na produção do steel framing. Então ele está crescendo aí de 16 para 17, ele cresceu em torno de 15%, né? Aumentou o faturamento na produção dos perfis. E de 17 para 18 aumentou em 17% nessa área. Então o sistema construtivo que está dentro de uma indústria com bastante crise, uma crise financeira bastante grande, que reduziu lá em 2014 cerca de 50% o tamanho dessa indústria, hoje o steel framing ele cresce ano a ano, pelo menos 15% por ano. Então ele cresce mesmo estando dentro de uma indústria que está com forte crise econômica. Nós percebemos um pouquinho também de todas as empresas que fabricam steel frame e drywall, o quanto que elas fabricam de drywall e de steel. Vocês percebem aqui que no montante ali de 100% de fabricação, 14,6 mil toneladas é fabricada de steel frame em 2018 e 45 mil de drywall. Então é muito mais comum, é muito mais fácil você encontrar um perfil de drywall numa obra do que uma obra de steel frame. Você tem praticamente 3 vezes mais obras de drywall do que de steel frame produzida. Lembrando que o perfil de drywall é muito mais leve do que o perfil de steel frame. Então você consegue produzir muito mais perfis de drywall com 1 tonelada. Se nós utilizarmos ali um parâmetro de 1 tonelada de aço, você produz muito mais perfil de drywall do que de steel frame. Então, em relação numérica de obras, tem muito mais obra de drywall do que de steel. Mas, em comparação apenas de tonelada de fabricação, é 3 vezes mais drywall. Por isso que é tão comum. Você vai num shopping, hoje em dia qualquer shopping, qualquer obra comercial, você encontra perfis de drywall. Enquanto o steel frame, ele ainda está crescendo frente a esse montante. Então eu vejo que tem muita perspectiva de crescimento esse sistema construtivo. Crescimento da produção de mercado. Agora a gente vai fazer um comparativo de steel framing, tá, e drywall com relação ao crescimento. Veja que de 16 para 17 nós tivemos bastante crescimento do steel framing, tá, em toneladas. Cresceu quase 11% a produção do steel framing. Já de 17 para 18, 3%. Cresceu muito pouco, então praticamente a gente andou de lado, tá, o sistema no mercado. Mas ele tem bastante campo, como eu já mostrei. Já o drywall, ele acontece algo similar, ó, 16 para 17 ele cresceu menos, 2%, e 17 para 18, 1%. Eles estão crescendo dentro de uma economia com uma crise muito grande, na minha opinião, né? A gente constata isso em qualquer jornal, é muito fácil constatar. A gente percebe também que ele cresce o sistema construtivo, o steel framing cresce mais que o drywall, entretanto, nós temos mais obras de drywall sendo executadas que steel framing. O mercado ele já aceita o uso de drywall, enquanto o steel framing ele vem crescendo ano a ano. A capacidade produtiva, vocês conseguem perceber nesse item que nós só utilizamos cerca de 30% da capacidade produtiva disponível no setor.
Quer dizer que nós temos indústrias instaladas para atender o sistema. Só que essas indústrias só usam cerca de 30%, tanto para drywall quanto steel frame. Então nós temos bastante indústria ociosa. Nós podemos aumentar as vendas, produzir mais, que mesmo assim nós não teremos uma inflação, nós já temos uma capacidade produtiva instalada para os sistemas construtivos. A participação por tipo de obra, esse aqui, ó, esse slide eu acho muito legal. Essa informação ela é bastante interessante. Porque o que ela pega aqui? Ela pega no maçante de todas as obras feitas em steel frame, qual que é a porcentagem para cada setor. E aí 1% é fachada, o que é muito pouco. Você consegue fazer fachadas em steel frame, fachadas lindas. Vocês conseguem ver em todos os meus sites e também nas minhas mídias sociais várias obras nossas de fachada e apenas 1% é fachada de steel frame. Esse é um mercado que daria para crescer absurdamente. Nós temos ali cerca de 6% industrial, edificações, tá? Galpões, CDBs. 8% não sabem informar. Essa pesquisa é feita com os fabricantes, então eles apenas vendem os materiais, eles não sabem informar exatamente como foi aplicado o material. 35% dos materiais para comercial, obras comerciais como creche, escola, shopping, feitas em steel frame. Esse é um puta mercado que é pouco explorado, porque o steel frame ele te dá velocidade, rapidez, custo certo, você consegue precificar uma obra executada dentro daquele custo. E o steel frame te dá tudo isso que atende exatamente o mercado comercial. Então, as empresas utilizam pouco do sistema construtivo, elas poderiam utilizar mais. Só que 50%, metade dos perfis das obras em steel frame são obras residenciais. Então, nesse exato momento, a maioria das obras, 50% das obras, são residenciais. Por que eu falo que a maioria? Porque todos os outros somados dá 50%. Então, o que você mais tem é residência em steel frame. Você fica ali brigando com residência e comercial, mas quem mais usa hoje o sistema construtivo, steel frame, são residências. Então, da quantidade de importância, né, o nível de importância que tem divulgarmos melhor o sistema. Tipos de obras favoráveis. Nós temos ali que cerca de 39 são obras residenciais de médio e alto padrão. Então, a gente percebe que 39% das obras, né, elas costumam ser obras de médio e alto padrão para o steel frame. 25% normalmente são comerciais, aqui são o que mais é favorável, tá? Já é diferente do que a gente vinha falando ali de vendas. O steel frame ele atende melhor obras de médio e alto padrão, que na minha opinião é fenomenal, o sistema construtivo voltado para esse mercado é realmente muito interessante, tá? Algumas dificuldades que nós temos, algumas dificuldades internas que as empresas têm para poder crescer. Eu peguei dois ali, que para mim é importante, que eu marquei em vermelho. 33% das empresas acham que não há gargalo, dificuldade para elas. Pode ser que eles não tenham percebido, né, os gargalos, mas duas que são bastante importantes. A primeira ali, aprimorar conhecimento técnico sobre o produto, tanto por parte das empresas, então as empresas precisam, 4% delas entendem que elas precisam ter profissionais que entendam do sistema construtivo para eles contratarem e crescerem nesse mercado. E dificuldade de especificações em projeto, que também liga diretamente engenheiros e arquitetos, a necessidade de engenheiros e arquitetos entenderem como funcionar o sistema construtivo e como utilizar esse sistema corretamente, né? Veja só como o nosso curso é interessante. E principais dificuldades externas, né? O que mais as empresas entenderam externamente ao mercado. E ali eu marquei para vocês uma que 33% delas entendem que o baixo conhecimento do mercado sobre o sistema construtivo é uma grande entrave. Isso é verdade. Direto nós temos contatos com engenheiros e arquitetos que estão no mercado, escritórios grandes, e não conhecem o sistema a fundo, não sabem como o sistema construtivo trabalha. Isso faz com que haja uma necessidade de divulgar o sistema, uma necessidade de produzir profissionais que saibam atuar com esse sistema construtivo. E vejam bem, isso aqui é uma pesquisa de uma empresa muito séria, né, da CDCA, que é um instituto muito sério. Isso foi realizado com diversas empresas do Brasil, fazendo pesquisas, estudando, mapeando e tirando essas conclusões. Então nós temos uma necessidade muito grande de desenvolvimento de profissionais de engenharia e arquitetura para atender o mercado de steel framing. E é isso, meus amigos. Essa foi nossa primeira aula, uma introdução sobre o sistema construtivo, mostrando um pouquinho do mercado do sistema, um pouquinho de como nós vamos atuar em nossas aulas. Espero que você tenha gostado dessas
primeiras informações e voltamos a nos encontrar na próxima aula conforme a agenda pré-estabelecida. Um grande abraço e muito obrigado a todos vocês.